Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Mundo UFG. Hoje a gente discute sobre a educação infantil em Goiás. Goiânia é uma das cidades que vai ter a sua educação infantil acompanhada no objetivo de qualificar essa mesma educação. Acompanha com a gente que o programa está sensacional. Bom, eu inicio fazendo a minha autodescrição em prol da acessibilidade, para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou Gustavo Soares, sou um homem branco de cabelos escuros, curtos, uso um leve tupete, um bigode, um cavanhaque. No momento estou vestido com uma camisa social azul escura, com uma calça na mesma cor. Atrás de mim tem a TV com o logotipo do programa Mundo UFG e na parede tem alguns detalhes em colorido, vermelho, azul e amarelo. Bom, eu inicio apresentando os convidados que vão ajudar a gente a discutir esse tema tão importante. Inicio apresentando Sandro Mozueto, que é professor e coordenador do Laboratório de Análise de Microdados da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Seja muito bem-vindo, Sandro. Como vai? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Iniciando a minha autodescrição, eu sou um rapaz negro, cabelo bem curtinho, camisa cinza, atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros estilo cartoon e desenhos. Perfeito, muito obrigado. E a gente recebe também Daniela Maclina, diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Seja muito bem-vinda, Daniela. Tudo bem? Como vai? Olá! Estou bem, espero que todos estejam bem. Eu sou Daniela, tenho a pele clara, tenho uma estatura mediana, tenho cabelos pretos com as pontas loiras. Estou usando uma blusa preta com um colar de bolas verde e ao meu fundo eu tenho uma estante com alguns objetos, alguns livros e uma porta que está fechada. Perfeito, perfeito. E você que nos acompanha, segue a gente nas redes sociais, nós somos TV UFG em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E se você tem uma sugestão de pauta para nos enviar, mande pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Tudo bem? Bom, eu inicio perguntando para Daniela. Daniela, quando a gente fala de educação infantil e de crianças, a gente está falando exatamente de que idade dessas crianças e qual o propósito dessa fase, da educação infantil para essas crianças? Então, Gustavo, a educação infantil, a primeira etapa da educação básica e são para crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses de idade. E o propósito da educação infantil é que as crianças possam aprender, e desenvolver nessa etapa e que tenham um desenvolvimento gradual e muito bom, para o seu desenvolvimento. Perfeito, perfeito. E, Sandro, deixa eu te perguntar, a gente está falando desse projeto da UFG em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Queria que você me explicasse um pouco mais como que vai funcionar exatamente esse projeto. Bom, nosso projeto, nossa parceria nesse projeto é coordenar a atividade de campo dos observadores e fazer a ligação entre o LEPS, que é o laboratório lá da USP, e a Secretaria, e atender a Secretaria no sentido de ajudá-los a interpretar o resultado dessa pesquisa, na verdade. Perfeito, perfeito. E, Daniela, como que a Secretaria atualmente enxerga esse projeto? Como que ela recepciona? Qual as atividades por parte da Secretaria em relação a esse projeto? Esse projeto é uma oportunidade para revelar como está a qualidade da nossa educação infantil, como que está essa qualidade na nossa rede. E nesse momento histórico, então vem trazer elementos para a gente poder repensar como está essa qualidade e tomar decisões e políticas públicas para que a gente possa superar as nossas dificuldades. Perfeito, perfeito. E, Sandro, deixa eu te perguntar, eu queria que você explicasse um pouco mais
como que funciona o laboratório, né, de análise de microdados. Como funciona exatamente? Quais são os métodos que vocês colocam em prática? Olha, nós temos um lema que diz que nós tentamos desvendar mistérios através de microdados. Então, basicamente, o que a gente chama de microdados são dados ao nível bem do indivíduo, bem da empresa, ou bem de escola, que é justamente esses dados que a gente está coletando agora junto com a secretaria. Então, nós utilizamos alguns métodos quantitativos ou mesmo qualitativos para analisar esses dados, destrinchá-los, digamos assim, e tentar traduzir para uma linguagem comum. E traduzi-los, obviamente, para que ele seja uma ferramenta de política pública. Então, o nosso trabalho lá é utilizar esses dados, torná-los mais inteligíveis, digamos assim, mais palatáveis e mais fáceis de serem trabalhados, de serem entendidos. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito. E, Daniela, de quantas escolas a gente está falando exatamente que vão estar envolvidas nesse projeto? E eu ainda aproveito para te perguntar, existe uma diferença muito grande entre essas escolas que vão participar desse projeto? Eu me refiro à estrutura, quantidade de alunos, professores, enfim. Então, Gustavo, nós temos em nossa rede, né, de Goiânia, 319 instituições que atendem à educação infantil. Né? Essas instituições são escolas com turmas de educação infantil, CEMEI, 6 por convênio total e convênio parcial, e o estudo, ele vai trazer para nós dados de 320 turmas. Essas instituições atendem por volta, um pouco mais de 1.400 turmas. E o estudo vai fazer observação em 320. E a nossa rede, assim, respondendo a sua segunda pergunta, realmente é muito diversa. Né? Então, elas se diferem, as instituições se diferem tanto enquanto estrutura, atendimento, pessoal envolvido, né, no trabalho. Então, assim, é muito diverso. Então, por isso a expectativa em relação ao estudo, porque ele vai trazer dados para nós, né? Sim. Daniela, eu te pergunto, você acha que a recepção desse projeto entre os CEMEIs e as escolas vão ser diferente por conta da diferença da idade? Como que você acha que vai ser essa recepção? Então, Gustavo, nós tivemos reuniões virtuais com todos os diretores, né, das nossas instituições que atendem a educação infantil, e foi repassado para eles, né, como vai acontecer o estudo, qual que é a sua finalidade, né, o que vai ser feito com todos esses dados, e a receptividade deles foi muito boa. Né? Então, assim, nós estamos assim, nessa expectativa, inclusive os profissionais, né, os coordenadores que estiveram assim, mais perto de nós, né, eles estão muito na expectativa, porque a gente precisa saber como está a nossa rede hoje, como está esse atendimento, essa qualidade, para a gente avançar, né? Porque se a gente não puder avaliar o que a gente está oferecendo, não tem como poder melhorar, né? Exatamente. Sandro, eu te pergunto sobre o laboratório de análise de microdados. Queria que você destacasse algumas dessas produções que são feitas dentro do laboratório. Eu sei que vocês produzem boletins de análise econômica de trabalho. Como que funciona a elaboração desses boletins e de outros projetos que você queira destacar, por favor? Só retomando um pouquinho o que a Daniela falou, só queria destacar que a abertura da secretaria e dos diretores tem sido total para a gente. Está sendo bem divertido trabalhar com eles, de ter essa abertura, essa possibilidade de analisar a qualidade da educação infantil. Mas no nosso laboratório, uma das coisas que a gente faz é analisar a qualidade do mercado de trabalho. Nós temos um grupo de pesquisa formado por professores, alunos de graduação e pós-graduação. Basicamente, nós analisamos os dados oficiais disponíveis, como o PNAD, RAIS, CAGED,
para tentar criar indicadores gerais sobre o andamento do mercado de trabalho. Esse é uma das tarefas dos objetivos específicos que a gente trata por lá. Então, a gente tenta divulgar alguns boletins periódicos para monitorar a qualidade do mercado de trabalho local. Estamos desenvolvendo alguns indicadores que vão extrapolar a Goiânia, ou seja, analisando o mercado de trabalho metropolitano, e outros indicadores mais. A nossa tarefa ali é usar a criatividade dentro da teoria econômica para analisar os microdados. E, além disso, nós também estamos trabalhando com a parte de educação infantil, ou de economia da educação, na verdade, que é um ponto mais geral. A economia da educação, a economia do trabalho, a economia da saúde são três áreas muito relacionadas que o nosso laboratório tenta dar conta de analisar. E temos ali alguns especialistas e futuros especialistas que estamos treinando para essa tarefa. Perfeito. Você pincelou, mas eu queria que você completasse. Educação e renda são fortemente ligadas, né? E por consequência, essa escolarização é um dos temas de interesse da economia. O que vocês têm analisado exatamente nessa escolarização infantil? Sei que o projeto e o laboratório abarcam uma área muito mais ampla, né, como você bem colocou, mas eu queria que você destacasse esse específico da escolarização, da educação infantil. Olha, o caminho, na verdade, ele é bem mais natural, é bem mais fácil do que você possa imaginar. Basta a gente olhar, por exemplo, a história dos prêmios Nobel de Economia. Um dos prêmios Nobel ganhou justamente por fazer essa relação de capital humano. O que é capital humano? É tudo que o indivíduo, qualquer investimento que o indivíduo faz que pode melhorar a sua capacidade de aprendizado e produtividade. E esse ganhador do prêmio Nobel, ele costuma dizer o seguinte: você deve investir em capital humano justamente na primeira infância, justamente ali, que é onde a criança é basicamente uma esponja ali de conhecimento. Então, tudo isso que ela aprender agora, a qualidade com que ela vai aprender, a forma como aprende, a quantidade como ela aprende, o volume, tudo isso vai acabar repercutindo depois no mercado de trabalho. Então, o caminho entre a economia da educação e a economia do trabalho é bem natural, porque a gente está olhando hoje como que está sendo feito investimento em capital humano do futuro trabalhador, e não só do trabalhador, é do ser humano, do ser social, digamos assim. Perfeito. Daniela, eu queria te perguntar sobre esse momento de pandemia e educação remota, né, em relação à educação infantil. Existiu educação remota para essa educação infantil, que é um período tão importante, tão essencial de formação para nós? E eu queria também te perguntar se essa educação, como essa educação afetou as crianças. Gustavo, assim, quando a gente fala dessa educação remota para a educação infantil, nós tivemos muitos desafios, né? Tivemos muitas dificuldades, mas a secretaria logo se mobilizou, né? Quando iniciou a pandemia, se mobilizou para atender essas crianças, para fazer chegar a essas crianças propostas para que fossem desenvolvidas junto com as famílias. E nesse sentido, a secretaria lançou uma plataforma, né, que é o portal Conexão Escola, onde as famílias acessavam essas propostas pedagógicas. E também depois fizemos um atendimento mais institucionalizado, né, dentro da própria instituição, com encontros virtuais mensais com essas famílias, né, então era o encontro dos professores com essas famílias e com essas crianças. E assim tentamos, na verdade, estabelecer esse vínculo, que esse vínculo entre instituição e família não fosse perdido. E, claro, a gente sabe que a gente tenta, a gente faz da melhor forma possível, esbarramos em muitas dificuldades de questões tecnológicas, né? Nossos professores tiveram que se reinventar, tiveram que se apropriar dessas ferramentas e buscar essas famílias, né? Então, muitas famílias também a gente não conseguiu contato. Então, foi um processo, assim, de tentativas. Claro que nós tivemos êxitos em muitas delas,
mas também tivemos algumas coisas que poderiam ser avançadas, né? Então, assim, tudo isso a gente passou, e em relação à questão da aprendizagem das crianças, nesse momento, vou ser muito sincera, a gente tem perda, sim, com as crianças, né? Mas nós, enquanto secretaria, a gente tentou fazer tudo o que foi possível e não perder o contato com essas crianças e essas famílias, né? Até o nosso retorno presencial, que iniciou em agosto. E, Daniela, em relação a essa manutenção de contato, como que foi a recepção dos pais? Você já considerou que houve uma perda? Como que foi a recepção dos pais, das crianças? E o que a secretaria tem a fazer para tentar correr atrás desse prejuízo, assim, em relação às crianças? Então, nós, fazendo uma avaliação, né, disso tudo, é o que eu te falei, a gente percebe que teve sim uma perda para as crianças, mas a gente está tentando aí fazendo uma busca ativa dessas famílias, né? Muitas famílias não contactaram a instituição, e é um momento assim de muito aprendizado, e com certeza nós precisamos avançar em relação a isso, né? Perfeito. A gente está finalizando o nosso bloco. Eu queria agradecer a presença da Daniela Maclina. Seja muito bem-vinda aqui para próximos programas, para a gente discutir outras pautas. O Sandro Mozueto continua com a gente no próximo bloco. E eu volto a falar com vocês aqui. Mantenham-se aqui. No próximo bloco a gente continua falando sobre educação infantil em Goiás e em Goiânia e sobre todo esse processo que é essencial na vida das crianças, enfim, na vida de todos. Eu volto já. Olá, de volta. Como vai? A gente continua com o professor Sandro Monsueto, que é professor e coordenador do Laboratório de Análise de Microdados da FACE, a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. Muito obrigado por continuar com a gente, professor. A gente recebe também a Ana Cláudia Cipriano, pesquisadora do Laboratório de Análise de Microdados e em parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP, a Universidade de São Paulo. Ana, seja muito bem-vinda. Queria escutar a sua autodescrição, por favor. Olá, boa tarde. Agradeço aí a participação, o convite. Bom, eu sou pesquisadora, né, no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, na USP, campus de Ribeirão Preto, né, a USP é a Universidade de São Paulo. Trabalho aqui na agenda de primeira infância, né, o LEPS tem outras agendas, como desenvolvimento integral, transição escola-trabalho, mas uma das nossas agendas é a agenda de primeira infância, em que um dos nossos grandes focos é a questão da pesquisa e do trabalho com políticas públicas em qualidade da educação infantil. Atuo no LEPS há 2 anos, né, desde o ano passado, trabalhando aí nessa interface entre evidências científicas e políticas públicas, auxiliando gestões municipais, enfim, né, a pensar, né, tomar decisões baseadas em evidência. Venho originalmente da área de neurociência e comportamento, e estou muito feliz em estar aqui trabalhando, né, tanto no LEPS quanto agora aqui com a Secretaria de Goiânia, por meio desse estudo que a gente está fazendo em parceria também com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o financiamento da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, do Itaú Social e do Movimento Bem Maior. Perfeito, obrigado. Eu convido a vocês a participarem. Segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós somos TV UFG em todas as redes sociais. Se você tem alguma sugestão de pauta para nos enviar, envie pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Bom, Ana, eu sei que você pincelou já sobre o laboratório de análise, o LEPS, né? Mas eu queria que você falasse mais sobre ele, por favor, e quais projetos vocês desenvolvem, por favor. Bom, o LEPS ele tem um diferencial, né, de não só atuar na pesquisa, mas de pegar
alguma questão social, né, por isso é um laboratório de economia social, e atuar tanto no diagnóstico dessa questão, quanto pensar também em possíveis soluções para ela, né. Então, ele originalmente, né, trabalhava com as questões muito do desenvolvimento socioemocional dentro do espaço educacional e também com a agenda de violência e criminalidade, né, como facções criminosas estavam se difundindo pelo Brasil. E aí, com o passar dos anos, a gente foi ampliando, né? Esse ano, inclusive, agora, no mês de outubro, o LEPES faz 10 anos, completa 10 anos de existência, e há alguns bons anos a gente vem trabalhando dentro aí da pauta da primeira infância, da educação infantil, entendendo que essa é uma faixa etária crucial para o desenvolvimento das capacidades humanas, né, como um todo, essa questão de assegurar os direitos das crianças também, né, que há essa necessidade de assegurar esses direitos dessas crianças, e principalmente entendendo que no Brasil, né, as nossas políticas de Estado, há também bons anos, fizeram escolhas para que a educação infantil fosse a política pública que abarca essa faixa etária, que abarca a primeira infância, né? Então, por isso a gente vem aí há um tempo trabalhando com esse mote, questão de que é importante sim assegurar o acesso, a gente ainda tem um déficit bem grande de acesso em vagas, né, para creche, para escola, berçário, enfim, mas que é também necessário olhar como está sendo, como que esse acesso está chegando nas crianças, né? O que está sendo oferecido para as crianças nesses espaços e se o desenvolvimento integral dessas crianças está sendo assegurado. Então, essa é uma das agendas, né? A que chegou aqui, né? O projeto que chegou aqui até Goiânia, mas aí a gente tem outros também, né? Então, praticamente, a gente olha todas as etapas do ensino fundamental, né, e todas as etapas da educação básica, passando por projetos que pegam ali o ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, o ensino médio também, e chegando até essa questão de verificar como que está a inserção, né, das pessoas quando elas saem da etapa escolar para ir para o mercado de trabalho. Mas o nosso enfoque aqui, eu acredito, hoje, né, seja a gente falar bastante dessa questão da primeira infância e por que ela é tão importante como base para tudo que venha depois a se desenvolver na vida desse indivíduo. Perfeito. Indo nessa lógica, falando da parceria, professor Sandro, como que funciona essa parceria? Como é para a Universidade Federal, para a FACE, essa parceria com a Universidade de São Paulo? Tem dado frutos? O que você tem achado? A parceria está sendo incrível. Para começo de conversa, trabalhar com a USP, uma das principais instituições de ensino superior no Brasil. Para nós aqui da UFG é uma honra estar atuando com eles e ser escolhidos por eles para ser esse parceiro aqui nesse projeto com a Secretaria de Educação de Goiânia. Os frutos disso, a gente já vem colhendo, ainda que não seja na forma ainda de artigos ou artigos científicos que a gente ainda não fez, que vão ser no futuro, é o aprendizado que a gente está tendo com o LEPES, que é um laboratório muito mais antigo que a gente, como a Ana mencionou, ele vai fazer agora 10 anos. O nosso laboratório vai fazer ainda 3 anos, a gente ainda está engatinhando nesse processo. Então, a gente tem tido bastante com eles. A gente também espera colaborar bastante com essa parceria. Perfeito. E, professor Sandro, na sua opinião, esse projeto de pesquisa, qual o impacto desse projeto de pesquisa para os alunos, para os pesquisadores, para os alunos de pós-graduação, graduação que estão envolvidos nesse projeto? Qual que é a experiência para a formação desses alunos? Como que está contribuindo? Olha, é um dos projetos mais complexos que nós do LAN já atuamos. Para nós está sendo um aprendizado incrível, ainda mais para os alunos, tanto de graduação como de pós-graduação. É uma oportunidade incrível para a gente colocar em prática aquilo que a gente vê em sala de aula, sair um pouco das nossas cadeiras de escritório, né, de nossa sala de aula e literalmente para campo, entender como funciona a educação, literalmente observando como funciona a educação infantil. É diferente da gente estar aplicando o conceito em sala de aula. A partir de agora, a gente vai poder explicar com base em uma vivência. Então, essa experiência para os alunos que estão envolvidos, nós temos alguns alunos que estão diretamente envolvidos, mas todo o conhecimento ele é compartilhado entre todos os alunos do grupo de pesquisa. Então, para a gente é incrível isso. Acho que não tem preço, na verdade. Perfeito. Ana, eu queria também te escutar nesse sentido, na sua opinião, o que você acha, qual é o impacto dessa pesquisa, envolvimento desse projeto
dos alunos de graduação, pós-graduação? Acho que sim, o LEPS ele tem essa função muito de desenvolvimento de quadros qualificados para o Brasil, né? Acho que a gente ainda carece muito de pessoas que entendam como é lá na ponta, como é no chão, né? Acho que, por mais que o Sandro tenha colocado que a gente já tem aí, né, uma caminhada, um know-how em cima disso, é sempre um processo de aprendizado, né? Eu sempre agradeço muito a generosidade com que as secretarias nos recebem, os profissionais, os técnicos, né, que trabalham nas secretarias, os profissionais de educação, porque a gente está falando, né, como o Sandro falou, é um instrumento que é pautado em observação. Então, a gente precisa dessa parceria com os gestores escolares, com os professores. A gente sabe o quanto, né, é desconfortável ter alguém ali, um pesquisador observando o seu trabalho. Então, eu acho que esse aprendizado ele é tanto do lidar e do respeitar diferentes profissionais com diferentes saberes, quanto também de capacitar, né, um corpo de profissionais para que consiga pensar política pública de uma maneira mais sistêmica, o que são os processos que estão ali envolvidos, como que as pessoas se organizam, como que a gente pode melhorar esses processos para que, né, os recursos públicos sejam melhor utilizados. E eu acho que, assim, falando pontualmente, né, embora eu não venha da área da economia, mas como trabalho com vários economistas, tem sido aí um prazer também trabalhar com a equipe aí da Federal de Goiás, que é, né, de Goiânia, que é de economistas, é muito interessante ver essa quebra de paradigmas deles para além dos modelos matemáticos, enxergarem para além dos números, ver também as pessoas que estão lá, né, na ponta, ver as crianças, né, como que isso impacta realmente vidas, né, e aí é muito interessante todo esse processo. Ana, a produção me disse que em abril deste ano o LEPS promoveu um evento no YouTube para discutir justamente para como garantir a educação infantil, a qualidade da educação infantil. O que a gente pode dizer sobre isso? Quais as respostas assim possíveis em relação a esse tema? Olha, respostas fechadas a gente não tem, inclusive é um dos nossos conceitos de qualidade, é o uso de perguntas abertas, perguntas divergentes, que são essas que estimulam, né, o nosso raciocínio, a criatividade, enfim. Mas eu acho que a gente tem conceitos de qualidade que vêm aí da literatura, de evidências científicas, de diversos especialistas pelo mundo e que, de uma maneira muito feliz, conversam demais com os nossos documentos oficiais, ou seja, os nossos profissionais aqui do Brasil que estão pensando sobre educação infantil estão alinhados, né, com essas evidências, e eu acho que falta a gente só implementar o que está na nossa Base Nacional Comum Curricular para, de fato, para as salas, né, para o chão das salas, para salas de referência, para as unidades de educação infantil. Então, eu acho que, assim, a gente tem essa questão do educar e do cuidar que deve ser indissociável, né, que está lá nas nossas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, e que eu acho que ainda falta chegar na população, porque ou se tem essa imagem de que na educação infantil a criança está ali para ser simplesmente cuidada só nesse sentido de ter um adulto, né, olhando para ela, alimentando, trocando fralda, o que é uma parte, mas tem toda essa parte do educar também, então os profissionais que ali estão, todos os profissionais que interagem com essa criança são profissionais de educação, como às vezes também se tem uma visão muito restrita de que é um processo preparatório para o ensino fundamental, né, e não, e a criança ela tem ali direitos que precisam ser assegurados em relação a essa faixa etária que ela está. Então, eu acho que a gente tem isso, e aí a gente tem, em relação à nossa Base Nacional Comum Curricular, os eixos estruturantes, que são as interações e a brincadeira. E os nossos conceitos de qualidade da escala que a gente usa e do instrumento que a gente está utilizando vão muito nessa linha. A gente coloca a aprendizagem baseada no brincar como crucial. Enquanto a criança brinca, ela não tem só um direito dela assegurado, como ela também tem uma maneira muito contextualizada de aprender, né? Essa criança ela pode ter vários saberes sendo mobilizados enquanto ela está brincando, né? Por esse meio lúdico, por essa maneira criativa, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais tem defendido enquanto qualidade, porque você pode até ter infraestruturas similares, mas essa interação do profissional de educação com a criança, é a maneira como esse brincar ele é mediado por esse profissional que faz toda a diferença
no que de fato ela vai conseguir se apropriar ali desse espaço de educação infantil. Perfeito. Professor Sandro, eu queria saber como que os laboratórios se dividem nesse projeto. Existe realmente uma divisão entre vocês? Um fica com uma linha, outro... Como que funciona realmente na prática essa parceria? O senhor poderia nos dizer exemplos mais palpáveis? O nome laboratório é apenas um jeito carinhoso, digamos assim, que a gente tem de mencionar como que a gente trabalha na construção dos dados. Mas os dois laboratórios, tanto o LEPS quanto o LAM, são bem parceiros nessa iniciativa e sabem trabalhar bastante com essa questão dos dados. No nosso caso aqui, o LEPS, ele deu para a gente um nome bem pomposo de inteligência local. Então, nossa função é ser a ponte local entre a Secretaria de Educação Infantil de Goiânia e o LEPS, que é o responsável pelo estudo nacional. Então, nossa função é ser esse intermediador. Nós estamos coordenando o estudo de campo, a parte de observação do campo, e a parte, mais tarde, do que a gente chama de devolutiva, de entregar para a secretaria uma interpretação dos dados que a gente está coletando agora. Então, essa é a nossa função dentro desse grande projeto que o LEPS está coordenando. Perfeito. E, Ana, eu queria saber se a educação infantil de São Paulo, entre Goiânia, essas duas educações infantis são diferentes? Vocês encontram muitas diferenças entre elas ou não? Quais os pontos que você tem a considerar? Eu acho assim, primeiro que boa parte dessas respostas a gente vai ter agora com o Estudo Nacional, né? A gente não tem dados sistematizados no sentido de processos, né? Práticas pedagógicas, isso a gente não tem dados sistematizados, a gente tem alguns estudos que ocorreram há alguns anos já, no início da década, né? Estudos que foram, assim, bem pioneiros, né? Tipo, posso citar até um estudo da professora Maria Malta Campos, que foi feito pela Fundação Carlos Chagas em algumas capitais brasileiras, mas assim, há um bom tempo, principalmente depois, né, que a gente teve aí a Base Nacional Comum Curricular implementada, a gente não tem estudos relacionados a isso. Mas eu acho que, frente ao fato de que a gente tem uma base nacional e que as crianças deveriam ter, né, oportunidades de aprendizagem similares, então, se espera que, assim, exista um respeito a regionalidades, a questões contextuais, as diferenças que cidades têm, algumas comunidades têm, né? Então, por exemplo, cidades que têm comunidades indígenas, quilombolas, a gente espera que esses saberes eles sejam utilizados, né? Porque a criança ela precisa conectar as experiências reais e do dia a dia com o que ela está vendo ali dentro do espaço de educação infantil. Mas que a base disso, né, os objetivos de aprendizagens, os saberes que as crianças vão ter, no geral, sejam similares, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta exata para te dar. Eu sei que cada município se organiza de uma forma, até porque, né, pelo nosso pacto federativo, é da responsabilidade de cada município organizar a educação infantil, né? A gente não tem aí uma articulação, a gente pode até ter algumas organizações estaduais, nacionais, em relação a grandes programas, políticas públicas, mas cada município tem que organizar o seu currículo, então se espera, né, que sejam realmente questões locais, que sejam levadas em consideração na organização desse currículo, para a criança ter essa conexão com as experiências reais que ela tem e do dia a dia, mas, ao mesmo tempo, também espera-se, né, que esses direitos de aprendizagem, esses objetivos de aprendizagem estejam sendo garantidos para todas as crianças no território nacional. Perfeito. Nosso tempo está acabando, queria agradecer imensamente a presença dos dois. Obrigado, professor Sandro. Suas considerações? Eu que agradeço o convite. Nós da FACE, como todos, estamos aí abertos, sempre abertos até a nossos vizinhos da TV UFG, né? Ainda que de maneira virtual, a gente compartilha o mesmo prédio, isso é bem legal. E agradecer o pessoal do LEPS e da Secretaria de Educação Infantil por essa parceria que, para a gente, está sendo muito animada. A gente tem altas expectativas de que o projeto ele não se finalize agora, exatamente como o projeto, mas que essa parceria seja aí bem duradoura. Perfeito. Queria agradecer também a Ana Cláudia. Ana, muito obrigado. Seja muito bem-vinda à TV UFG, ao Mundo UFG, que você volte mais vezes. Eu que agradeço demais o convite, esse momento de troca, agradeço também a parceria com o pessoal
do grupo aí do professor Sandro. Tem sido um prazer e espero que, né, a gente finalize ela de uma maneira muito bem sucedida, como ela disse. O sucesso para a gente é até que ela não finalize, né, que ela se estenda aí por mais um tempo. Aproveito também para deixar o meu abraço carinhoso para todo mundo lá da secretaria, o pessoal da gerência de educação infantil, que tem sido muito parceiro, sempre muito solícito, que acreditam demais no trabalho que eles fazem. E obrigada pelo espaço aqui na TV UFG. Muito obrigado. A gente vai para mais um intervalo, é rapidinho, e na volta a gente te mostra uma matéria onde pesquisadores do Instituto de Matemática aqui da UFG ensinam matemática básica para a educação infantil por meio de jogos digitais. Não sai daí não, é rapidinho. Bem-vindos de volta ao Mundo UFG. Eu queria fazer só uma pequena correção. A Daniela, que esteve conosco no primeiro bloco, ela não é diretora da Secretaria Municipal de Educação. Ela integra essa diretoria atuando na gerência da educação infantil. Agora a gente acompanha uma matéria onde nós vamos mostrar que pesquisadores da UFG ensinam matemática nas escolas através de jogos digitais. Confere aí. Eles não abandonaram a lousa de giz, mas também não ficam presos a ela. Para ensinar matemática e leitura, tem pesquisadores contando com outro tipo de tela, a digital. No projeto @PED, que atende em média 100 alunos desde 2016, games eletrônicos feitos para entreter ganham uma nova função, a do aprendizado. Então, por exemplo, algum jogo que tenha possibilidades de compra, não é? O personagem, para poder ele melhorar, ele pode comprar uma armadura, ele pode comprar alguma coisa X ou Y, e aí essas compras, elas precisam de uma conta matemática para ser feita. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente pode trabalhar. Estratégias as mais variadas, né? Análise combinatória, a gente pode trabalhar a questão dos mapas que alguns jogos apresentam, não é? Então, orientação cartográfica, né? Então, tem jogos de simulação, de construção, que você pode construir uma casa, que você pode construir um parque, e a partir dessas construções a gente pode problematizar, por exemplo, conceitos de geometria, né? No campo da leitura escrita, por exemplo, você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar a narrativa dos jogos, não é? Então, as falas que os personagens apresentam ao longo do jogo, né? Você pode trabalhar aqueles textos que o jogo apresenta. O primeiro passo é os próprios alunos indicarem o que eles gostariam de jogar, né? Sim. Normalmente, no início do semestre, né, nós lá do projeto, a gente reúne com todas as crianças, apresenta um conjunto de jogos de entretenimento e eles, em diálogo conosco, vão escolhendo aqueles jogos que vão ser jogados no semestre. A partir dessa escolha desses jogos, aí nós, enquanto equipe de projeto, nós começamos a nos debruçar sobre ele nos nossos encontros de planejamento, para poder verificar quais são os elementos possíveis de serem trabalhados do ponto de vista da aprendizagem matemática e de leitura escrita. Então, quer dizer, os meninos escolhem os jogos, aí a gente, enquanto equipe, a gente começa a produzir atividades sobre esse jogo e essas atividades vão sendo trabalhadas ao longo do semestre, né, juntamente com as crianças, que também vão nos dando pistas também do que eles estão gostando do jogo e não gostando, que a gente pode ir trabalhando ao longo do semestre. E participam do projeto alunos entre 6 e 17 anos de idade. Professora, como é que fica isso na hora de passar o conteúdo? Que conteúdos vocês... Passar não, né? De construir junto o conteúdo. Como ali. organizar um grupo tão heterogêneo, diverso. Né? Na verdade, para a gente, isso é relativamente tranquilo. Por quê? Porque a perspectiva de ensino e aprendizagem que a gente propõe, vinculada a essa ação da extensão e pesquisa, é uma perspectiva de aprendizagem que não é feita dentro do que a gente chama, teoricamente, de gaiolas do saber. Né? Os meninos não estão caracterizados dentro do nosso projeto como meninos do 1º, do 5º, do 8º ano. Eles estão caracterizados a partir de um mapa que a gente constrói dentro de uma perspectiva teórica que chama campos conceituais. Então, a gente estabelece os campos conceituais da adição, os campos conceituais da multiplicação, e dentro desse espectro de conhecimentos matemáticos
previstos, né, e esperados para uma formação matemática mínima, a gente constrói níveis, né, de conhecimentos que são esperados no nível 1, no nível 2, no nível 3. Então, muitas vezes, a gente tem um menino que está no nível 3, que tem 8 anos, e ao mesmo tempo a gente tem um menino que está no nível 3, que tem 12 anos. Então, para a gente não interessa se na escola regular ele está no 3º ano do ensino fundamental ou se ele está no 8º ano do ensino fundamental. Eles são alocados nesses pequenos grupos a partir da sua bagagem matemática e daquilo que ele já tem construído. Você comentou que são jogos que geralmente já estão no dia a dia dos alunos. Sim. Essa seria então a principal diferença entre aprender jogando jogos de entretenimento e aprender jogando jogos pedagógicos? Sim, muitas vezes os estudantes eles apresentam alguma resistência quando a gente já leva um jogo caracterizado como um jogo de aprendizagem. É um jogo vinculado a aprender matemática, né? E aí a expressão aprender matemática já carrega um estigma de que vai ser chato, né? Ou difícil. Ou difícil, ou eu quero jogar outra coisa. E talvez esse seja o nosso maior ponto positivo com os meninos que participam das nossas atividades. Porque a gente não transforma o jogo em pedagógico. A gente transforma o pedagógico como um elemento dele. E muitas vezes ele já está lá. Então, o nosso trabalho é identificar essa perspectiva, o que a gente pode explorar dentro daquele jogo. E cada jogo tem as suas limitações, mas também tem as suas potencialidades. E a partir disso a gente constrói as atividades que são desenvolvidas com os pequenos grupos. Além de colocar a ideia na prática, fazendo o que na universidade é chamado de extensão, o projeto também tem pesquisas. O João, por exemplo, desenvolveu o trabalho de conclusão de curso de pedagogia por aqui. A gente estava trabalhando no TCC a ideia de o que faz um jogo ser interessante, né, para a criança. Então, como o projeto trabalha com vários tipos de jogos o tempo todo, né, 5, 10 jogos, né, ao longo do ano, eu fui tentando perceber o que é que fazia uma criança gostar mais de um jogo do que de outro. Então, a gente usou como instrumento de coleta de dados questionários que a gente colocava para os meninos responderem. Chegava a perguntar, por exemplo, se ele tinha ou não gostado do jogo que ele tinha jogado naquele dia, por que ele gostou ou não gostou desse jogo, né? A gente descobriu, por exemplo, que os meninos gostam de jogos que têm boas narrativas, que têm personagens que cativam eles, né? Algumas vezes os meninos diziam que eles gostavam do jogo porque o jogo possibilitava aprendizagens, o que para nós foi muito interessante, porque não eram jogos pedagógicos, mas eles afirmavam isso, né? Que os jogos que se abriam para aprendizagens eram jogos que eles gostavam bastante. Né? Também jogos que envolviam prêmios, né? Então, alguns jogos que, por exemplo, possibilita que o personagem possa ir ganhando prêmios ao longo do jogo, isso também era algo que atraía eles, e outros elementos. Né? E descobrir o que atrai e ajuda, inclusive, na prática, na hora de colocar Sim. esses jogos para eles, né? Sim, com certeza. Professora, em termos de pesquisa, o que vocês vêm observando do projeto, assim, funciona? Funciona em várias perspectivas. Primeiro porque eu acho que a gente rompe um primeiro desafio, que é conseguir mostrar para os meninos que aprender matemática é interessante, né? E que é possível aprender matemática, porque infelizmente a gente ainda convive com o estigma de que a matemática é para poucos, né? E infelizmente a própria organização da escola, o currículo da escola, querendo ou não, ele consegue reforçar esse estigma. Então, muitas vezes a gente encontra um menino que chega lá no nosso projeto com essa leitura, essa autoavaliação dele, alguém que é incapaz para matemática, e ele se percebe dentro dessa perspectiva do jogo, que em tese parece um divertimento, mas é um divertimento associado à aprendizagem, e ele se percebe alguém que faz matemática e não percebe o que está fazendo. Então, talvez um pouco do que a gente consegue fazer é desvelar para esse menino que ele faz matemática sem saber. Muito bacana mesmo essa iniciativa. Bom, a edição de hoje do Mundo UFG chega ao fim. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até o momento. Eu fico por aqui, até breve e tchau, tchau.